Quando falamos das grandes navegações, nomes como Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral são os primeiros a aparecer, mas hoje já sabemos que não foram os primeiros a cruzar os mares rumo ao desconhecido. Então hoje a gente vai embarcar em uma jornada que atravessa os séculos e os mares, explorando os grandes navegadores da história, desde os exploradores clássicos da era moderna até os enigmas de contato anteriores às Américas. E prepare-se para ver que a história é mais profunda e surpreendente do que nos contaram. Capítulo 1. Contexto histórico das navegações. O final da Idade Média foi um período de grandes transformações na Europa. Com o renascimento cultural e a busca por novas rotas comerciais, potências como Portugal e Espanha iniciaram expedições marítimas que mudariam o mundo. Constantinopla caiu em 1453 e isso acabou dificultando bastante o comércio com o Oriente e também os avanços tecnológicos como o uso da bússola, astrolábio e caravela impulsionaram uma corrida por novos caminhos marítimos. Além disso, as monarquias centralizadas buscavam expandir seu poder e riqueza, e o espírito de reconquista ainda influenciava os ibéricos. Era uma época em que fé, glória e ouro se entrelaçavam bastante. Capítulo 2. Os navegadores clássicos. Agora vamos relembrar um pouco quem foram os principais nomes das grandes navegações. Mas antes temos que mencionar Marco Polo, que muito antes das grandes navegações, ele já tinha viajado por terra até o Oriente, narrando suas experiências na corte do imperador mongol Kublai Khan, e suas descrições lá na frente inspiraram gerações de navegadores europeus a buscar rotas para o leste. Agora sim, começando com um nome um pouco menos conhecido, temos Bartolomeu Dias, que em 1488 se tornou o primeiro europeu a contornar o extremo sul da África, alcançando o temido Cabo das Tormentas, que mais tarde foi renomeado como Cabo da Boa Esperança. Sua viagem provou que era possível chegar ao Oceano Índico por mar, abrindo caminho para as futuras expedições rumo à Ásia. Enfrentando tempestades violentas e mares desconhecidos, Bartolomeu Dias foi um verdadeiro pioneiro das grandes navegações. Já em 1492, Cristóvão Colombo, patrocinado pelos reis católicos da Espanha, partiu em busca de uma nova rota para as Índias. Mas ao invés disso, ele chegou a um novo continente, a América, mudando para sempre o mapa do velho mundo. 6 anos depois, em 1498, Vasco da Gama, navegando para Portugal, conseguiu a tão desejada rota marítima para a Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança. Essa rota abriu novas oportunidades comerciais para os europeus. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, outro explorador português, navegando para a Índia, acabou se desviando da rota e chegou ao que hoje conhecemos como nosso queridíssimo país, o Brasil, expandindo ainda mais o Império Português. E por último temos Fernão de Magalhães, que em 1519 iniciou a primeira viagem de circunnavegação do globo, uma façanha monumental que demonstrou a vastidão do planeta e a interconexão dos oceanos. Vale ressaltar que a circunnavegação durou 3 anos, acabando em 1522. Esses navegadores foram fundamentais para expandir as fronteiras do mundo que conhecemos hoje. Mas e se a história tivesse começado antes deles? Capítulo 3. Os que possivelmente chegaram antes. Diversas evidências arqueológicas e registros históricos sugerem que outros povos podem ter cruzado os oceanos, então vamos conhecer alguma dessas teorias. Primeiro temos a minha preferida, sobre os vikings. Leif Erikson, um explorador nórdico, é amplamente reconhecido como o primeiro europeu a chegar às Américas, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Ele teria explorado uma área chamada Vinland, que se acredita ser parte do atual Canadá, possivelmente na região de Newfoundland. As sagas nórdicas, como a Saga de Eric, o Vermelho, e a Saga dos Groenlandeses, descreve as viagens de Leif e outros nórdicos para o oeste, além de assentamentos temporários encontrados nesses 3 nomes, que eu vou estar colocando na tela, são evidências dessas histórias. Outros possíveis navegadores foram os chineses, que alguns historiadores e entusiastas sugerem que o almirante chinês Zheng He, que liderou grandes frotas durante o século XV, pode ter alcançado as Américas antes dos europeus. Essa teoria foi popularizada pelo autor Gavin Menzies em seu livro 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, mas acaba sendo bastante controverso e amplamente debatido. Não há um consenso entre os historiadores sobre a
a veracidade dessas alegações. Os fenícios e cartagineses. Há teorias que sugerem que esses povos poderiam ter chegado às Américas por volta de 2000 a.C., durante suas viagens comerciais no Atlântico. As evidências para essa teoria são escassas e incluem algumas inscrições e artefatos que alguns acreditam terem origens fenícias. No entanto, essa ideia não é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Temos também os polinésios. Algumas evidências sugerem que os navegadores polinésios, famosos por suas habilidades de navegação no Oceano Pacífico, poderiam ter chegado à costa oeste da América do Sul, antes mesmo dos europeus. Algumas evidências são por parte de estudos genéticos que indicam possíveis contatos entre polinésios e povos indígenas da América do Sul, especialmente a relação com a batata doce, que é uma planta nativa das Américas, mas foi encontrada em algumas ilhas do Pacífico, antes da chegada dos europeus. E por último, mas não menos importante, nós temos os árabes e os africanos. Algumas teorias sugerem que navegadores árabes ou africanos podem ter chegado às Américas antes de Colombo, especialmente durante o auge das navegações islâmicas, tendo em destaque o período entre o século IX e o século XIII. Durante essa era, os muçulmanos desenvolveram vastas redes comerciais e dominaram rotas marítimas no Oceano Índico, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e até partes do Mar Mediterrâneo. Essas teorias alternativas são fascinantes, embora muitas sejam controversas ou careçam de provas conclusivas. Elas desafiam a visão eurocêntrica tradicional e revelam que a exploração e o conhecimento das Américas podem ter sido muito mais complexos e diversificados do que se acreditava, envolvendo uma variedade de culturas e povos ao longo de milhares de anos. Capítulo 4. Povos pré-históricos e evidências arqueológicas. Os povos pré-históricos também desempenham um papel importante nas teorias sobre a chegada às Américas muito antes das grandes navegações europeias. A colonização do continente americano por esses povos é um campo também fascinante de estudo, e há várias teorias sobre como e quando isso ocorreu. A primeira, e eu acho que a mais conhecida, é a teoria de migração pelo Estreito de Bering, que também é a teoria mais aceita e sugere que os primeiros habitantes das Américas migraram da Ásia para a América do Norte, através desse Estreito de Bering, que durante a última era do gelo, cerca de 20 a 15 mil anos atrás, estava coberto por uma ponte de terra chamada Beringia. Evidências arqueológicas como ferramentas de pedra e restos de fogueiras encontrados em locais como na caverna de Bluefish, no Yukon, Canadá, indicam a presença de humanos na América do Norte há pelo menos 15 mil anos. Estudos genéticos também mostram que os indígenas americanos têm ancestralidade que remonta a populações do Nordeste da Ásia. Também temos Clovis e outros povos pré-Clovis. A cultura Clovis, datada de cerca de 13 mil anos atrás, foi uma das primeiras culturas pré-históricas amplamente reconhecidas na América do Norte. Por muito tempo, acreditava-se que os Clovis eram os primeiros habitantes das Américas, mas descobertas mais recentes indicam a existência de povos antecessores a eles. Ferramentas de pedra associadas à cultura Clovis foram encontradas em vários locais da América do Norte. Entretanto, evidência de sítios arqueológicos, como o de Monte Verde no Chile, que eu vou citar mais à frente, sugerem a presença de humanos na América antes do surgimento da cultura Clovis. Teoria da migração costeira. Outra teoria sugere que os primeiros humanos nas Américas poderiam ter seguido uma rota costeira ao longo do Pacífico, navegando em pequenos barcos ou caminhando ao longo da costa desde a Ásia até a América do Sul. A descoberta de sítios arqueológicos como a que eu citei do Chile, datado de cerca de 14.500 anos atrás, apoia a ideia de que humanos poderiam ter chegado à América do Sul muito antes do que se pensava, possivelmente utilizando essas rotas costeiras. Agora eu vou passar por cima rapidamente de algumas outras teorias que temos. Pegadas no Novo México. Descobertas datadas de mais de 20 mil anos atrás desafiam todas as teorias anteriores sobre o povoamento da América. Sítio de Monte Verde, Chile. Evidências indicam ocupação humana há mais de 14 mil anos, antes do derretimento da calota polar. Artefatos na Serra da Capivara, Brasil. Esses artefatos indicam presença humana há mais de 50 mil anos, segundo alguns pesquisadores, embora o tema seja amplamente debatido. Genética indígena. Estudos de DNA apontam múltiplas origens dos povos nativos americanos. Essas teorias e descobertas
descobertas mostram que a presença humana nas Américas é muito mais antiga e complexa do que se pensava originalmente. Os primeiros povos pré-históricos desempenharam um papel crucial na modelagem do ambiente e na formação das culturas indígenas que existiam muito antes da chegada dos europeus. Além das teorias sobre as migrações e a chegada dos primeiros humanos às Américas, há alguns pontos adicionais que podem enriquecer a compreensão sobre esse tema, como por exemplo o impacto dos povos pré-históricos na ecologia. A chegada dos primeiros humanos às Américas teve um impacto significativo na fauna e flora do continente. Alguns pesquisadores acreditam que a caça intensiva feita por esses povos pode ter contribuído para a extinção de grandes mamíferos, como os mamutes e também as preguiças gigantes. A extinção da megafauna no final do Pleistoceno coincide com a chegada dos humanos, mas ainda é debatido se essa extinção foi causada principalmente por atividades humanas ou por mudanças climáticas. Diversidade cultural e linguística. As Américas pré-colombianas eram lar de uma incrível diversidade de culturas e línguas. Antes da chegada dos europeus, existiam centenas de tribos e nações indígenas, com diferentes modos de vida, sistemas políticos e crenças religiosas. Essa diversidade sugere que a América foi habitada por diversos grupos de pessoas que chegaram em diferentes momentos e por várias rotas. A complexidade das culturas indígenas, como os maias, astecas e os incas, demonstra um desenvolvimento civilizacional avançado, com conhecimentos em arquitetura, astronomia, agricultura e matemática. Além disso, a diversidade linguística encontrada nas Américas é uma forte evidência de uma longa e complexa história de migrações e adaptações. Sítios arqueológicos controversos. Alguns sítios arqueológicos nas Américas desafiam as teorias tradicionais sobre a chegada dos primeiros humanos. Locais como Topper, na Carolina do Sul, e Pedra Furada, no Brasil, têm artefatos que alguns pesquisadores acreditam ter mais de 20 mil anos, sugerindo uma presença humana muito anterior às datas convencionalmente aceitas. Embora esses sítios sejam controversos e ainda debatidos na comunidade científica, eles levantam questões importantes sobre a cronologia da ocupação humana nas Américas e indicam que ainda há muito a ser descoberto daqui para frente. Teoria da origem múltipla. Algumas teorias mais recentes sugerem que os primeiros habitantes das Américas não vieram de uma única migração, mas de várias ondas de migração ao longo de milênios, provenientes de diferentes regiões do mundo. Essa ideia é sustentada por estudos genéticos que mostram uma maior diversidade genética entre os povos indígenas das Américas do que seria esperado se eles tivessem uma única origem. A análise de DNA antigo, extraído de restos mortais encontrados em alguns sítios, revelou diferentes linhagens genéticas, algumas das quais indicam conexões entre populações da Austrália e da Melanésia, sugerindo migrações complexas que não se limitam apenas à rota do Estreito de Bering. Esses pontos adicionais ajudam a contextualizar e aprofundar a compreensão sobre a origem dos primeiros americanos, mostrando que a história de ocupação das Américas é um campo vasto e ainda em constante evolução. Capítulo 5. Motivações e impacto. Esses navegadores eram movidos por várias razões. Economicamente, buscavam novas rotas comerciais para especiarias, ouro e outros recursos valiosos. Politicamente, os reis europeus competiam pelo prestígio e pela expansão territorial. O impacto dessas explorações, obviamente, foi sem precedentes. Eles iniciaram um processo de globalização, conectando continentes e culturas. No entanto, também trouxeram consequências devastadoras para os povos colonizados. Capítulo 6. Fascínio e medos. A era das navegações foi marcada pelo fascínio do desconhecido. Os marinheiros eram heróis que se aventuravam em mares nunca antes navegados, impulsionados pela curiosidade e pela promessa de riquezas, é claro. Mas esses homens também enfrentavam medos enormes. O mar era um lugar cheio de perigos, tempestades violentas, escorbuto e o temor constante de cair nas bordas do mundo. Para quem acredita na Terra plana, isso ainda deve ser um medo nos dias de hoje. Entre outros medos, surgiram histórias de criaturas monstruosas, como o Kraken, que é nada mais, nada menos que uma personificação do medo do desconhecido, que aterrorizava a imaginação dos marinheiros. O Kraken, uma criatura gigantesca e lendária, simbolizava os perigos ocultos nas profundezas do oceano. A
alimentando o temor e a reverência pelo vasto e inexplorado mar. Capítulo 7. Tecnologias marítimas. Sem os avanços tecnológicos, essas grandes jornadas jamais teriam sido possíveis. Tivemos as caravelas, que eram embarcações leves com velas triangulares, ágil e ideal para longas viagens. Tivemos o nau, maior que a caravela, usada para transportar grandes cargas e passageiros. Tivemos também o astrolábio, que foi um instrumento usado para medir a altura dos astros e auxiliar na navegação celeste. Tivemos o quadrante, que permitia calcular a latitude com base na posição do Sol ou da estrela polar. A bússola magnética, que indicava o norte mesmo com o céu nublado. A ampulheta, que foi usada para medir o tempo da navegação e calcular a velocidade da embarcação. As cartanáuticas, mapas cada vez mais detalhados que conectavam continentes com precisão. Essas tecnologias foram o GPS da época e transformaram os oceanos de barreiras em pontes. Capítulo 8. Navegadores do futuro. Depois da era das navegações, vieram outras figuras que dominaram os mares, como os corsários, piratas, comerciantes e exploradores científicos. Tivemos Francis Drake, que foi um corsário inglês, o segundo a dar a volta ao mundo, entre 1577 e 1580. Tivemos James Cook, que mapeou o Oceano Pacífico, explorou a Austrália, Nova Zelândia e Havaí no século XVIII. Tivemos até mesmo Charles Darwin, que entre 1831 e 1836 embarcou no HMS Beagle, onde teve observações fundamentais para a teoria da evolução. Teve Roald Amundsen, eu achei o nome dele bem específico inclusive, que foi o primeiro a alcançar o Polo Sul e a completar a passagem noroeste no século XX, que é uma via marítima composta por uma sequência de estreitos no norte da América, ali em cima do Canadá. Tivemos Jacques Cousteau, que também no século XX foi um explorador submarino que revelou os mistérios do oceano ao mundo. E por último tivemos Amir Klin, que foi um navegador brasileiro que cruzou o Atlântico a remo e deu a volta ao mundo pelo mar. A travessia foi realizada em 1984, quando ele tinha apenas 28 anos. E esse feito deu origem ao best-seller 100 Dias entre o Céu e o Mar. Hoje seguimos explorando, com submarinos, satélites e sondas espaciais. A navegação continua, só que agora as galáxias também entraram no mapa. Capítulo 9. Considerações finais. A era das navegações nos mostra o espírito indomável da humanidade, a coragem de explorar o desconhecido e a sede de expandir novos horizontes. Mas ao mesmo tempo, foi apenas um capítulo dessa longa odisseia humana. Muito antes dos grandes impérios europeus, nossos antepassados já cruzaram mares e também moldavam o mundo como conhecemos. E se há algo que a história nos mostra é que a jornada da humanidade nunca foi linear, mas cheia de rotas inesperadas. Se você gostou dessa viagem pela história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo tempo. Obrigado por quem assistiu até aqui e deixe nos comentários qual explorador ou evento da Era das Navegações que você mais acha fascinante. E até a próxima no Narrativerso.